E o mundo do xadrez acabou de conhecer aí nesse último domingo o novo campeão mundial, né, o chinês Jing Liren, que bateu aí o Yanni Pominiat nas partidas rápidas, sagrou aí o campeão mundial após o Magnus Carlsen, né, que abdicou do título. Então, para celebrar, vamos mostrar a lista aí de campeões mundiais atualizada, né, mencionando alguns nomes importantes antes do Steins, que foi o primeiro campeão mundial. Mas antes da gente começar, deixe o seu like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. Vamos lá para a lista. Então vamos começar aqui com alguns nomes importantes antes do Steinitz. Philidor aí foi o melhor jogador aí no século XVIII, né? Tem vários estudos em finais de torre, final de torre bispo contra torre. O mate de Philidor, um famoso mate abafado, foi um nome muito importante do xadrez, né? Tem aquela frase famosa que os peões são a alma do xadrez. É um nome bem importante, o Philidor. Vamos falar também sobre o Labourdonnais, né? Foi o melhor jogador ali em meados do século XIX, também antes de ter um campeonato mundial oficial. Venceu um match famoso ali contra o McDonnell. Então, um nome importante, assim como o Staunton, que venceu ali o Tanamant, e é possível que tenha sido o melhor jogador do mundo ali também em meados do século XIX, e é muito famoso pelo modelo de peças Staunton também, que hoje é usado aí no mundo inteiro do xadrez. Claro que a gente tem que mencionar o gênio das combinações, Adolf Anderssen, que foi o melhor do mundo também ali em algum momento no século XIX, e é muito conhecida pelas suas partidas Imortal e a Sempre Viva, duas partidas aí que estão para sempre na história aí do xadrez. É um nome muito importante. E é claro, Paul Morphy, o lendário norte-americano, também derrotou o Anderssen, né? E todos os jogadores da sua época de maneira brilhante. Se retirou assim, sem ser derrotado assim, em um match. E assim, é um nome aí que está na história do xadrez e aparece em muitas listas aí entre os melhores de todos os tempos. Então, são nomes bem importantes que a gente tem que mencionar antes do campeonato mundial ser oficializado. E agora a gente vai para os campeões mundiais oficiais. William Steinitz, né? Naquele tempo já estava tendo a discussão de quem era o melhor jogador do mundo de fato, e decidiu se organizar um match entre Steinitz e Zukertort, que eram dois dos melhores da época. Em 1886, o Steinitz bateu o Zukertort e se tornou o primeiro campeão mundial oficial da história do xadrez. Ele defendeu o título aí contra o Tigorin em 1889, o russo, né, Tigorin, famoso, contra o Gunsberg em 1891 e novamente contra o Tigorin em 1892, até perder o título para o Emanuel Lasker em 1894. Então, Lasker, o segundo campeão mundial oficial, né? Foi o campeão mais tempo ocupou o posto, 27 anos, bateu o Steinitz em 1894, defendeu o título contra o próprio Steinitz em 1897. Já no outro século, bateu o Marshall em 1907, Tarrasch em 1908, Schletter em 1910. Esse match controverso, né, que o Schletter está ganhando o match por uma partida na última do match, e aí recusa uma repetição, né, perpétuo, que daria a vitória a ele no match, mas se supõe que o regulamento dizia que ele teria que vencer por 2, né, para arrebatar o título, porque ele acabou recusando a repetição, e aí depois o Lasker vence a partida, o match termina empatado, o Lasker mantém o título, mas não há registros aí do regulamento desse match, então é algo bem controverso esse match Lasker e Schletter. Depois o Lasker ainda atropelou o Janowski, em 1910, depois foi disputar o título em 1921 e perdeu para o Capablanca. É importante mencionar também, né, que nessa época o campeão meio que escolhia com quem ia jogar e quando, e ele pode ter evitado ali um match contra o Rubinstein
possivelmente foi o melhor jogador do mundo aí nesse período ali, antes da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. O Lasker evitou um confronto aí contra o Rubinstein pelo título mundial. Depois vem o lendário José Raul Capablanca, que bateu o Lasker aí em 21, né? É muito conhecido por ser uma lenda e não ter perdido nenhuma partida durante 8 anos, entre 1916 e 1924, inclusive ganhando o match contra o Lasker nesse período de maneira invicta, né? E Capablanca foi perder o título para o Alekhine em Buenos Aires, 1927, um embate histórico, né, contra outra lenda do jogo, o Alekhine. Então, Capablanca é o terceiro campeão mundial. Depois então, vem o Alekhine, nascido na Rússia, depois ser radicado na França, muito conhecido pelas combinações brilhantes, né? Ele derrotou Capablanca então em 27, defendeu o título contra o Bogoljubov 2 vezes, 1929 e 1934. Aí houve uma controvérsia que ele não quis dar revanche para o Capablanca, né? E acabou jogando 2 vezes com o Bogoljubov. E ele perde o título meio de forma surpreendente para o Max Euwe, o holandês, em 1935, e recupera o título no match revanche em 1937. Ele ficou como campeão até a sua morte em 1946, não teve mais campeonato mundial, estourou ali a Segunda Guerra Mundial, né? E então Alekhine permaneceu campeão até 46. Max Euwe foi o campeão então de 35 a 37, ganhando e depois perdendo para o Alekhine. Era professor de matemática, né? Não era um profissional xadrez exatamente. Depois foi presidente da FIDE, né? Já na década de 70. Então, Max Euwe, o quinto campeão mundial, o holandês. Depois da guerra e da morte do Alekhine, aí a FIDE começa a organizar o campeonato mundial e faz um match torneio, né? Entre 5 jogadores dos melhores do mundo, em 1948. Os jogadores eram Botvinnik, Smyslov, Keres, Reshevsky e Max Euwe. E o Botvinnik vence de maneira brilhante o torneio e se sagra campeão mundial, né? A partir daí também foi instituído o ciclo do Campeonato Mundial, os interzonais, torneios de candidatos e outras regras, né? O Botvinnik defendeu o título contra o Bronstein em 1951 e empatou, né? Manteve o título, o campeão mantinha o empate nessa época, mantinha o título com empate nessa época. Aconteceu o mesmo contra o Smyslov em 1954, ele empatou o match e manteve o título. O Smyslov chegou lá de novo e aí tirou o título do Botvinnik em 57, mas o campeão derrotado tinha direito ao match revanche e o Botvinnik ganhou em 1958 novamente o título. Aconteceu algo semelhante contra o Tal, né? Tal derrota o Botvinnik em 1960, mas o Botvinnik reconquista o título na revanche em 61 e depois acaba derrotado pelo Petrosian, Tigran Petrosian, em 63, aí já sem match revanche. Então, aí o Botvinnik perdeu o título para o Tigran Petrosian. O Smyslov, então, conhecido por ser o melhor jogador do mundo em boa parte ali dos anos 50, ganhou 2 candidatos, mas só foi campeão mundial por um ano, derrotou o Botvinnik em 57, mas perdeu o match revanche em 58. Teve uma carreira muito longeva, né? Em 1983 chegou à final de candidatos contra Kasparov, né? E também era conhecido por ser cantor de ópera. Aí um dado interessante sobre Vassily Smyslov. Daí a gente tem que falar, claro, do mago de Riga, Mikhail Tal, campeão mundial em 1960, perdeu o título em 61 para o Botvinnik, o match revanche, mas encantou o mundo aí com seus sacrifícios brilhantes, muitas vezes incorretos, mas colocavam situações dificílimas para os seus adversários resolverem ali no tabuleiro. Uma personalidade marcante aí do xadrez, Mikhail Tal, campeão mundial também. Agora, Tigran Petrosian, muito conhecido pela sua solidez, pela dificuldade em ser derrotado, em ser batido.
foi campeão mundial batendo Botvinnik em 63, defendeu seu título com sucesso contra o Spassky em 66 e perdeu para o mesmo Spassky em 69, e Tigran Petrosyan. Agora vamos falar do Boris Spassky, né, que foi campeão em 69 contra o Petrosyan e perdeu o match do século, o histórico match contra o Bob Fischer em Reykjavik em 1972, o grande Boris Spassky, o 10º campeão mundial da história do xadrez. Bob Fischer, então, um verdadeiro furacão aí na história do xadrez, quebrou a hegemonia soviética que durava desde 48, quando Botvinnik se tornou campeão, atropelou todo mundo, um xadrez impressionante, né? Que foi coroado, tudo foi coroado com a vitória contra o Spassky em 72. Mas após isso, surpreendentemente, ele não jogou mais, com exceção de um match contra o Spassky já em 92, mas aposentado, né? E deixou de defender o seu título em 75 contra Karpov. Então Fischer largou o xadrez, digamos assim, como campeão mundial, um caso único na história. Aí, esse que é um jogador que está em qualquer lista aí dos melhores de todos os tempos, ele está presente, sem dúvida nenhuma. Vamos falar do Karpov, então, que herdou o título do Fischer, né? O Karpov havia vencido o candidato, batendo na final Vitor Korchnoi em 74, e se tornou campeão mundial em 75, sem haver o match contra o Fischer. Depois o Karpov defendeu o título em 78 e 81 contra o mesmo Korchnoi, uma rivalidade ferrenha, né, entre os dois. Depois apareceu outro grande rival, né, Garry Kasparov. Em 84 jogou um match com o Karpov, um match que foi interrompido por ser jogado a 6 vitórias, sem contar os empates, e após 6 meses de duração ele foi interrompido. Então o Karpov continuou campeão, mas tinha que jogar outro match no ano seguinte contra o Kasparov, né, em 85, e ali ele acabou sendo derrotado e perdeu o título. Chegou para jogar com o Kasparov outras 3 vezes, mas acabou não conseguindo recuperar o título. Só depois que houve a cisão do Kasparov com a FIDE, em 93, né, aí houve uma divisão no Campeonato Mundial, e o Karpov acabou disputando o Campeonato Mundial da FIDE e se tornou novamente campeão, batendo Jan Timman em 93, defendeu o título em 96 contra o Gatakansky, em 98, um controverso duelo com o Anand, também se manteve campeão mundial da FIDE, controverso porque o Anand jogou um mês inteiro ali, um torneio mata-mata em Groningen, e foi jogar quase que direto contra o Karpov, que estava descansado, e o Karpov acabou ganhando um desempate de rápidas, mantendo o título da FIDE. Vamos falar agora do 13º campeão mundial, Garry Kasparov, o ogro de Baku, e ganhou o título do Karpov em 85, né, defendeu o título em 86, 87 e 90 contra o mesmo Karpov. E em 93, ao discordar da FIDE na organização do Campeonato Mundial contra o Short, que havia ganho o candidato, ele fundou a organização chamada PCA, e bateu o Short, né? Ficou sendo campeão mundial PCA, embora todo mundo considerasse ele o melhor jogador do mundo, né, também. Bateu o Short em 93 e o Anand em 95 por essa organização. Em 2000, já pela Brain Games, foi derrotado pelo Kramnik, e aí deixou então de ser campeão mundial, mas ainda assim se manteve como número 1 do mundo na lista de rating, isso lá desde 84 até a sua aposentadoria em 2005, e ele que tem uma quantidade enorme de partidas brilhantes no ataque, figura em qualquer lista aí entre os melhores jogadores de todos os tempos também, Kasparov. Kramnik então tornou campeão mundial em 2000, vencendo o match aí pela Brain Games, né, contra o Kasparov. Defendeu o título contra o Leco, empatando o match em 2004, e venceu o controverso match da reunificação, aí acabando com a cisão do Campeonato Mundial, né, venceu o match contra o então campeão mundial da FIDE, Veselin Topalov, em 2006. Né, controverso porque
Topalov acusou o Kramnik de trapaça, o Kramnik em protesto deu WO em uma partida, e no fim o Kramnik acabou ganhando nas partidas rápidas, se tornou o campeão mundial aí da reunificação. Mas ele perdeu o título no ano seguinte, né, que a FIDE organizou o Mundial com 8 jogadores, na Cidade do México, em 2007, e o Anand ganhou ali à frente do Anand. Ele chegou a jogar com o Anand em 2008 pelo título máximo, mas acabou derrotado, e o Anand virou campeão mundial incontestável. Vamos falar dos outros campeões mundiais da FIDE, aí nesse período de decisão, né? Depois da polêmica de 98 entre o Karpov, né, que ficou esperando o Anand para jogar ali, a FIDE mudou o sistema e organizou o Mundial em torneio mata-mata, eliminatória, e o Karpov teria que entrar na segunda rodada, ao invés de ficar esperando na final. Ele não concordou e acabou não participando do evento, e foi vencido, né, pelo Alexander Halifman, um russo. Foi o evento disputado em Las Vegas. Depois acabou virando então campeão mundial da FIDE o Halifman. Aí em 2000 o evento foi disputado em Nova Delhi e Teherã, no Irã. Nova Delhi na Índia e Teherã no Irã. E o Anand acabou conquistando o título. Depois em 2001, né, já agora com 128 jogadores, o evento foi disputado em Moscou. E o ucraniano Ponomariov, né, acabou vencendo aí aos 18 anos de idade, se tornando aí campeão mundial da FIDE. Em 2004, na Líbia, em Trípoli, no mesmo formato, Kazim 19 do Uzbequistão acabou sendo campeão, também se tornando campeão mundial da FIDE. Aí depois disso a FIDE acabou com o Mundial como sistema mata-mata, mata-mata virou Copa do Mundo, e ela fez o Mundial em sistema de torneio, com 8 participantes, né? Em 2005, esse evento foi disputado em São Luís, na Argentina, e o búlgaro Veselin Topalov venceu brilhantemente, né? E acabou se tornando campeão mundial da FIDE. Em seguida, o Topalov foi derrotado no match de reunificação com o Kramnik, né? Em 2006, a gente já mencionou esse match, ali falando do Kramnik. Depois vamos falar aí do Anand, né? A gente já falou que foi campeão mundial da FIDE em 2000, no sistema eliminatório. E o Anand tem uma particularidade, ele ganhou o campeonato mundial em todos os formatos, eliminatório, torneio, match, né? Então ele ganhou em 2000 ali, Nova Delhi Teherã, o mundial da FIDE. Depois venceu o campeonato mundial já reunificado em 2007, no sistema de torneios, né, contra na Cidade do México, né, Kramnik foi em segundo. Depois defendeu o título em match contra o Kramnik em 2008, contra o Topalov em 2010, contra o Boris Gelfand em 2012, para ser derrotado em 2013 pelo Magnus Carlsen. Aí ele ainda conseguiu se classificar para jogar com Carlsen em 2014, mas foi derrotado novamente pelo norueguês, né? Norueguês Magnus Carlsen, que foi campeão mundial, proclamado campeão mundial em 2013, né, batendo Anand. Ele defendeu com sucesso o título contra o próprio Anand em 2014, depois contra o Kariaki em 2016 nas partidas rápidas, contra o Caruana em 2018 também nas partidas rápidas, e venceu bem o Nepomniachtchi em 2021, né? Ele que é o atual número 1 ainda da lista do rating, né, e tem o detentor do maior rating da história do xadrez, 2889, mas ele abdicou do título mundial, né, alegando não concordar com o formato, está cansado do processo de preparação e disputa de um campeonato mundial, então ele abdicou do título, e aí a FIDE determinou que o primeiro e o segundo colocados do torneio de candidatos disputariam o título em caso de abdicação do campeão mundial. Isso acabou acontecendo entre Ding Liren e Jan Nepomniachtchi, né? O evento que acabou agora nesse domingo. O Ding bateu o Nepo, né, nas partidas rápidas, né? Venceu a última ali, depois de um match intenso, equilibrado, né, com chances para os dois. Então o Ding se proclama campeão mundial aí em 30 de abril de 2023, então é o atual campeão do mundo, o chinês Ding Liren.
Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal aí se você ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer, para o YouTube recomendar mais a gente, né? E acompanhe aí o canal para ver os próximos vídeos, os próximos passos aí do nosso canal. Até a próxima!